Evangelista Wellington Ramos convida você mais uma vez. Vem cá comigo para a gente aprender mais um pouco da palavra de Deus. Olha, gente, o que eu vou levar para você hoje é muito importante. Você precisa ter esse conhecimento. Vamos falar hoje sobre a função do Espírito Santo de Deus na ação da igreja, na ação daquele que se converte a Jesus Cristo. Vamos falar sobre a ação do Espírito Santo, né? A função do Espírito Santo. E primeiramente você tem que entender o que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a presença de Deus atuando na terra, na vida de todos aqueles que se convertem ao seu Filho Jesus. O Espírito Santo é o próprio Deus. Já está dizendo Espírito, porque Deus é Espírito. E Santo, porque Deus é Santo. Espírito Santo. E para a gente entender um pouco sobre isso, você sabe, se não sabe vai ficar sabendo agora. Existe um só Deus, porém ele constitui-se em três pessoas distintas, não é? Existe um só Deus constituído em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Porém, um só Deus. É um Deus uno, porém trino, em distinção de pessoas. Você precisa conhecer essa doutrina, esse ensinamento da Bíblia. A Bíblia nos mostra um só Deus, que é em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é um só Deus. Então, depois a gente pode levar um esclarecimento mais amplo para você sobre isso. Então vamos falar da pessoa do Espírito Santo, que é Deus, dentro dessa unidade de um Deus trino. Na pessoa distinta do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos falar do Espírito Santo, porque a ação do Pai foi enviar o socorro, enviar a oportunidade, oferecer a sua oferta pelo pecador. A função do Filho foi ser essa oferta, foi escolher, tomar essa decisão e entregar a vida dele por mim e por você. A função do Espírito Santo é levar aqueles que creram na oferta de Deus, que receberam o sacrifício de Deus, é levar essas pessoas a se manterem firmes, dando a elas entendimento dessa grande graça de Deus, fazendo com que elas possam estar firmes e ajudando elas a caminhar até aquele grande dia. Então vamos falar um pouco sobre a função do Espírito Santo. Tá certo? Quero orientar para você que nós estamos aqui trazendo instruções bíblicas. Tudo que nós instruímos, orientamos a você, é segundo as Escrituras. Não é do que o homem aprendeu no seminário, porque eu não fiz seminário. Não é porque o homem tem um doutor, um anel de doutorado, não é? De mestrado. Eu não tenho nenhum curso acadêmico, não. Mas eu tenho a graça de Deus, a revelação da sua verdade, que é a Bíblia. Então você vai aprender segundo a Bíblia nos ensina. Tá? Qual a função do Espírito Santo? Eu quero começar dizendo para você que o Espírito Santo ele tem várias funções na igreja, tá certo? Ele guia, ele ensina, ele revela, ele sela, ele capacita, ele restaura, ele regenera, ele guarda a igreja dos enganos doutrinários, livrando a igreja dos falsos mestres, dos falsos profetas. O Espírito Santo tem a função de guardar a noiva do Cordeiro, tá certo? Ele ensina, ele guia. Jesus falou lá em João capítulo 16, versículo 13, que ele nos guiaria em toda a palavra. Observe que o Espírito Santo ele guia a igreja, mas não guia a igreja em tradição de homem, em conceitos de homem, em linha de pensamentos de homens. O Espírito Santo guia a igreja na verdade, em toda a verdade que é a palavra, né? Jesus falou isso lá no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 16, versículo 13, para você conferir. Ele também ensina. É Ele que nos ensina. Nós não aprendemos de homens, aprendemos do próprio Deus. É o próprio Deus que ensina o seu povo a conhecê-lo, a segui-lo e a andar nos seus caminhos. A primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2, versículo 27, o apóstolo João orientando os irmãos, ele diz: a unção que está em vós, falando do Espírito Santo, vos ensinará todas as coisas, e vocês não precisam aprender nada de ninguém. Sobre Deus, a gente não vai aprender sobre Deus por meio da sabedoria humana, por meio do intelecto humano, por meio da religião, segundo os homens. A gente aprende de Deus pela sua palavra, ensinada pelo próprio Espírito Santo. A palavra de Deus nos ensina.
isso. O Espírito Santo que nos guia, que nos ensina na palavra. Não é? O Espírito Santo faz-nos revelação. O Espírito Santo ele sela o que se converte a Jesus para ser propriedade de Deus, para ser aquela pessoa que vai ser arrebatada, que vai ser possessão de Deus para aquele grande dia. Efésios capítulo 4, versículo 30, diz a palavra de Deus que o Espírito Santo nos sela para a redenção. Então a função do Espírito Santo é selar. Selar é colocar o selo de garantia de propriedade de Deus. E esse selo de garantia de propriedade de Deus não é a pessoa que está aderindo a uma religião, a um conceito religioso. Esse selo de propriedade de Deus, a pessoa só pode ter recebendo o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que sela. Os que vão partir para o céu, os que vão ser arrebatados, naquele grande dia que Deus mandar buscar o que é seu, que está aqui na terra, que é a igreja, não são aqueles que estão fiel, devoto a uma religiosidade, a uma denominação, a uma ordenança de usos e costumes. Não é aquele que aceitou o chamado do homem para ir para uma religião, para fazer parte de uma igreja. Os que estão selados pelo Espírito Santo de Deus são aqueles que aceitou o chamado de Deus para se converterem a Jesus Cristo. E João capítulo 7, versículo 38 e 39, a palavra de Deus nos ensina que todo aquele que crê em Jesus, como diz as Escrituras, receberão o Espírito Santo de Deus. Então o Espírito Santo ele sela aquele que se converte a Jesus. Então, como diz lá Efésios 4, 30, que ele nos sela para a redenção e possessão de Deus. O Espírito Santo separa. Atos 13, 2. Diz a palavra de Deus que o Espírito Santo separou Paulo e Barnabé para a obra missionária. Ele que separa, não é o homem. É por isso que hoje a gente vê uma bagunça aí de pessoas tomando posição aí nos ministérios locais, das igrejas locais. E é uma bagunça, não tem edificação, não tem crescimento, não tem entendimento da palavra. Porque quem escolheu não foi o Espírito Santo. Quem escolhe é o homem que está lá em cima, ou a própria pessoa que se escolhe ser isso e aquilo e abre o seu grupo. E começa a ser o líder e ser o sacerdote daquele grupo. Mas a Bíblia nos ensina que o Espírito Santo, a função dele, é ele que escolhe no meio da igreja quem ele quer para evangelista, para pastor, para doutor. Ele que dá os dons, ele que capacita, como diz a palavra de Deus também, lá em 1 Coríntios, a palavra de Deus nos diz que ele nos capacita. A palavra de Deus nos diz que ele nos separa. Atos 13, 2. Ele capacita. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Ele restaura, ele regenera. O Espírito Santo, ele convence. Como Jesus falou lá em João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 16, versículo 8. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A função do Espírito Santo é convencer a humanidade. A função da igreja é pregar a palavra. O problema é que nós queremos hoje converter as pessoas a Deus. E quem converte não somos nós. Quem converte é o Espírito Santo. Através da pessoa que ouve a palavra, quebranta o seu coração, ele entra nessa pessoa, ele abre o entendimento dessa pessoa e faz essa pessoa ver o sacrifício de Cristo por ela. E ela se rende a Jesus, se converte a Jesus e esse Espírito agora passa a habitar nela. Então, quem convence é o Espírito Santo. O problema hoje é que muitos pregadores querem convencer as pessoas. E para convencer as pessoas a vir à igreja, eles fazem promessas. Eles apresentam muitas ofertas para atrair o povo, para convencer o povo. Como promessa de riqueza, prosperidade, de milagre, de cura, disso e daquilo outro. Mas a igreja não foi chamada para pregar isso. A igreja foi chamada para pregar o homem, a sua miséria espiritual e para mostrar ao homem as boas novas, o propósito de Deus, a porta que Deus abriu para salvar o pecador. E quem vai fazer ele crer e aceitar, quem vai convencê-lo é o Espírito Santo. A função dele é essa, convencer. Essa não é a função do pregador, nem do pastor e nem de nenhuma outra pessoa na igreja. A função da igreja é pregar o Evangelho. Hoje a gente vê as igrejas com tanto apelo, com tanta coisa, as pessoas oferecendo tanta coisa para a pessoa aceitar Jesus, fazer parte daquela igreja, participar ali e dizer, eita, estamos salvando muitas almas. Mas não é você que convence. É o Espírito Santo. Quem disse foi Jesus. Nós temos que crer nessa palavra.
Jesus disse que quando ele viesse, ele não tinha vindo ainda porque Jesus ainda ia ser glorificado. Quando ele viesse, convenceria o mundo. Ele convence todas as pessoas. Agora, aquele que é convencido e aceita essa convenção, mas tem uns que é convencido, é orientado, é advertido e endurece o coração e não aceita. Por isso que a Bíblia diz, quem crê será salvo. Quem aceitar e crer nessa persuasão, na convenção do Espírito Santo, é salvo. Aqueles que não aceitam, é condenado, porque rejeitaram o chamado de Deus. O Espírito Santo dá a ele entender que ele é um pecador, está em perigo, mas ele resiste, não aceita, endurece o coração e nega o chamado de Deus. Mas o chamado é para todos. Jesus disse que o Espírito Santo vinha para convencer a humanidade, todas as pessoas. Não tem ninguém especial, todas as pessoas que ouvem a mensagem do Evangelho. Por isso Jesus disse, ide pregar o Evangelho, quem crê e for batizado será salvo. Quem crê é aquele que se submetesse à persuasão, à convenção do Espírito Santo, que convence essa pessoa. Essa pessoa é convencida, ela reconhece e ela diz, eu aceito. É como você está orientando uma pessoa sobre a prática da criminalidade, você está orientando ela, dizendo, rapaz, essa prática não presta, isso vai te levar ao mal, isso vai causar a tua morte, isso vai tirar a tua paz, vai trazer destruição para a tua vida. Aquela pessoa escuta o teu conselho, ela até diz, é verdade, mas às vezes ela não aceita, permanece lá. Você convenceu ela de que aquilo é o mal, mas ela mesmo convencida que aquilo vai trazer o mal dela, ela decide continuar. Ela decide continuar roubando, matando, fumando, bebendo, se prostituindo, idolatrando. Mas ela não aceita o seu conselho, sabendo que isso é errado. Porque hoje em dia, as pessoas dizem assim, eu sei que eu vou para o inferno. Eu sei que eu estou errado, mas permanece. Ela foi convencida do erro, mas não quer renunciar ao erro. Então, o Espírito Santo ele trabalha dessa forma. Ele convence a pessoa da sua miséria espiritual, da sua situação com Deus. As pessoas não aceitam. Não é que ele convence um e outro não, que ele trabalha na vida de um e outro não. Ele trabalha na vida de todos. O problema é que todos não aceitam. Só alguns que se rendem a Jesus. Não porque é especial, mas porque deram ouvido à palavra de Deus e creram na mensagem de que Cristo é o resgatador da sua alma, é o salvador do seu pecado. É o salvador da sua condenação. Ele é o libertador da sua vida de prisão. Ele, quando crê nisso, ele recebe Jesus. E aí o Espírito Santo de Deus convence. Né? Outra função do Espírito Santo de Deus é guardar a igreja das falsas doutrinas, dos falsos líderes, dos falsos mestres. A função do Espírito Santo é guiar, ensinar, revelar, selar, separar, confortar, consolar, convencer, capacitar, restaurar, regenerar, e guardando a igreja. O Espírito Santo é quem guarda a igreja. A igreja, se não fosse o Espírito Santo de Deus, ela era enganada. Porque o Espírito Santo de Deus nos faz crer e nos faz entender o que é realmente que a palavra nos adverte. Tem a palavra, mas tem o Espírito Santo que nos guia na palavra. Porque alguém pode persuadir você pela palavra e levar você para outro caminho. Mas o Espírito Santo não deixa. Aquele que está selado pelo Espírito Santo, quando o diabo usa a palavra, ele entende, o Espírito Santo orienta ele, está errado, está se conduzindo fora da palavra. Foi o que ele quis fazer com Jesus. Queria conduzir Jesus fora da vontade de Deus usando a palavra. Mas Jesus ali foi fortalecido, confortado, porque o Espírito Santo foi quem levou Jesus para essa prova. É o Espírito Santo que trabalha, queridos, na vida da igreja. E o Espírito Santo de Deus, ele também tem a função de guardar a igreja das falsas doutrinas, dos falsos evangelhos. O verdadeiro crente que está firme no Senhor, selado pelo Espírito Santo, ele não é levado por vento de doutrina. Porque o apóstolo Paulo, se referindo ao anticristo, que o anticristo vai ser um líder que vai trazer o engano, que vai trazer o prevalecimento do pecado a este mundo. O anticristo, ele vai reinar, será o tempo das trevas, onde a iniquidade, o pecado, a mentira, a blasfêmia contra Deus vai reinar nesse período.
E Paulo diz que o espírito dele já opera. Mas ele não se manifestou ainda. O palco já está preparado. Ele já preparou o palco para se apresentar. Mas ele não se apresentou ainda. Porque Paulo diz, há um que o detém. E esse um que o detém é o Espírito Santo de Deus que está guardando a igreja. Porque a igreja é a luz da terra e o sal. Quando esse sal e essa luz sair, aí a escuridão vai reinar no período do anticristo. Aí aquele sabor aguado, amargo vai reinar, que é o tempo das trevas. Aquele sabor que dá repugnação, que é o sabor do pecado que vai prevalecer nesse mundo, no período do anticristo, é o período que as trevas vai reinar, com a permissão de Deus, para aqueles que não creram na verdade. Mas o anticristo só vai se revelar quando a igreja for arrebatada, porque há um que detém, que é o Espírito Santo de Deus que está na terra guardando a igreja. Porque o anticristo, ele vai dominar com a mentira nesse mundo. E ele só não manifestou-se ainda porque há um que detém essa mentira. Há um na terra que está combatendo com o pecado, combatendo com o erro, combatendo com a falsa doutrina, que é a igreja do Senhor. Ei, não estou falando de denominação não, seja ela qual for. Estou falando da igreja do Senhor, aqueles que foram convertidos a Cristo, que estão aí, não estão em púlpitos, não estão, e muitas vezes não estão na mídia, mas estão aí no oculto que ninguém vê, mas pregando a verdade de Deus, advertindo as pessoas do seu pecado, convidando as pessoas para vir a Deus. Então o anticristo, ele só vai ter liberdade total quando a igreja, quando a luz sair daqui, aí ele vai reinar, que é o tempo das trevas. E o apóstolo Paulo diz, escrevendo lá aos Tessalonicenses, na sua segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 7 e 8, o espírito do anticristo já opera, mas só não se manifestou ainda. Ele só não se manifestou ainda porque há um que impede essa manifestação. É a igreja que está selada pelo Espírito Santo. Ainda há luz neste mundo. E o Espírito Santo vai reinar no tempo das trevas, quando a luz sair daqui. Por isso que a igreja não vai passar por tribulação alguma, né? Há uma linha de pensamento aí que a igreja vai ser arrebatada no meio da tribulação. Não, não. O anticristo vai reinar. E durante seu reinado, 7 anos, na metade do seu reinado vai ter paz. Essa paz vai ser uma falsa paz. A igreja não vai viver essa falsa paz, porque a igreja não vai se acomodar no tempo do anticristo. Porque se a igreja estivesse no tempo do anticristo, ia ter combate contra o reino do anticristo. E o anticristo vai reinar porque a igreja não vai estar aqui confrontando mais com a verdade. Porque a igreja foi levada, a igreja subiu, a igreja foi arrebatada. Glórias a Deus. Então, irmão, sai desse pensamento aí de que a igreja vai passar por tribulação, vai ser levada na metade dos 7 anos. A Bíblia não ensina isso. Jesus disse que nos livraria da grande tribulação. Essa promessa é para a igreja. Quem vai passar, quem vai sofrer a grande tribulação é Israel, porque Israel só vai reconhecer o seu Messias no meio da tribulação. E a Bíblia diz, o apóstolo Paulo nesse texto diz, que aí o Senhor, quando vier, essa vinda aqui não é a vinda do arrebatamento não. Essa vinda aqui é a vinda para salvar Israel da investida do anticristo. Paulo diz que quando o Senhor vier, ele destruirá o anticristo com o sopro da sua boca. Essa vinda não é a vinda para o arrebatamento. A vinda do arrebatamento vai vir antes. Essa é a vinda para livrar Israel da perseguição. Você entende aí que a gente está com o nosso canal aí no Face, nosso canal no YouTube, para levar para você informações muito edificantes, esclarecedoras da palavra de Deus. Amém, irmãos? Então a função do Espírito Santo é guardar a igreja também. Não é? Ele guarda a igreja. E outra coisa, a função do Espírito Santo é dar a você o entendimento das coisas do alto. A função do Espírito Santo é levar você a contemplar as riquezas do alto. Porque o homem natural não compreende não, irmãos. Aqueles que estão vivendo a religião dentro da igreja, no meio evangélico, esses aí estão falando de céu, de salvação, mas dentro deles não há convicção disso. Eles não priorizam isso, porque eles estão falando só da boca para fora. Porque eles não têm, esses que estão aí vivendo, buscando o reino da terra, esses não têm o selo de Deus, que é o Espírito Santo, que nos dá essa certeza, essa visão, e nos faz contemplar as riquezas do alto. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta,
No capítulo 2, do versículo 9, versículo 10 ao 12, o apóstolo Paulo diz que aquilo que Deus preparou, que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E que o homem natural não pode compreender isso, mas o Espírito de Deus nos revela essas bênçãos eternas que Deus preparou para nós. O homem natural, que é o homem natural? Aquele que está vivendo só no intelecto da religião. Aquele que não foi convertido a Cristo, que não está dirigido pelo Espírito Santo. Aquele que não teve uma convenção verdadeira. Aquele que aderiu à igreja. Esse é o homem natural. Mas não se converteu a Cristo. Não foi transformado o seu entendimento. Não recebeu a alegria da salvação. Então o Espírito Santo nos dá essa certeza. É por isso que no vídeo anterior que eu coloquei essa semana ainda, eu falei que o salvo tem convicção da salvação. Aqueles que se converteram a Cristo, todos têm convicção da salvação, porque essa convicção, essa certeza, quem nos dá é o Espírito Santo de Deus. E o apóstolo Paulo diz, mas o Espírito nos revela o que Deus preparou, que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não chegou ao coração do homem. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, 10 ao 12. Leia aí, você vai compreender. Porque a Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 24 ao 27, que Moisés rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó, desprezou a riqueza do Egito, porque ele tinha em visão, ele via o invisível, ele via a recompensa de Deus na vida dele, mesmo sem ver com os olhos físicos, com essa visão óptica, ele contemplava pela fé. É o Espírito Santo de Deus que nos dá essa certeza. Por isso que aqueles que creem em Jesus, eles não priorizam mais as coisas desta vida. Ele não busca o tesouro dessa terra. Ele passa a priorizar as coisas do alto, olhando para o alto, de onde vem o nosso Senhor, onde está a nossa cidade. Ele não vive mais atrás de prosperar, de ser avarento com as coisas desse mundo, de buscar prosperidade, bênção e correr louco por esses caminhos. Ele busca a comunhão com Deus para não perder a salvação. Aleluia! Ele busca cada dia mais força em Deus para não ser enganado e não perder as promessas do alto. Então a função do Espírito Santo de Deus também é essa. Qual a função do Espírito Santo? Não é? Como ele atua no meio da igreja. Ele nos dá convicção do senhorio de Cristo. Olha, queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. As pessoas dizem que creem em Jesus, as pessoas dizem que Jesus é o Senhor, outros dizem que Jesus é Deus, mas eles dizem isso da boca para fora. Eles não têm essa convicção. Até essa realidade, quem nos dá é o Espírito Santo de Deus. Lá na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, na sua primeira carta, no capítulo 12, versículo 3, né? Deixa eu conferir aqui que eu fiz uma anotação, acho que é equivocada. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, é isso mesmo. No capítulo 12, no versículo 3, diz assim a palavra de Deus: portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Deixa eu te explicar isso. Só nós que estamos selados pelo Espírito Santo de Deus, eu digo nós porque eu tenho essa convicção. Eu estou falando verdades espirituais que Deus me revela na sua palavra. E eu creio nela. Porque os católicos dizem que Jesus é Deus, é o Senhor, mas ao mesmo tempo se prostram diante de outros seres. Reverencia outros seres. Por isso que eles não creem, eles não têm como ter a convicção de que Jesus é o Senhor verdadeiro, porque não tem o Espírito Santo. Ainda que digam que o Espírito Santo está fazendo isso e aquilo outro lá no meio dele. Não está. Porque se o Espírito Santo estivesse dentro do conceito da doutrina católica apostólica romana, que não é apostólica, eles não estavam adorando outro nome, invocando outro nome, adorando outros seres, invocando uma criatura, se prostrando diante de gente morta. Ele estava reverenciando, glorificando somente o nome de Jesus, que toda língua confessará e todo joelho se dobrará, e dirão que Jesus Cristo é o Senhor. Mas aqueles que hoje estão pelo Espírito Santo, esse não se dobra a nenhuma outra criatura. Tem gente no meio da igreja evangélica reverenciando o anjo. Tem gente no meio da igreja evangélica
invocando e adorando o anjo. Porque não tem a certeza do senhorio de Cristo. Porque aquele que tem a certeza do senhorio de Cristo não busca socorro em nenhuma outra criatura. Não se prostra a anjo, não tem esperança em anjo, porque sabe que somente um Senhor, de onde vem o nosso socorro, que é do Senhor que fez os céus e a terra. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo seu Espírito. As religiões aí, os testemunhos de Jeová, diz que crê em Jesus. Eles são mentirosos. Ele diz que crê, mas eles não creem. Mas eles não creem em Jesus como Senhor e Deus. Eles não reverenciam, eles não se submetem a Jesus. Porque eles não têm a convicção do senhorio de Cristo. Porque eles não podem ter isso, porque eles não têm o Espírito de Deus. Ao contrário, o Espírito que opera nele é anticristo, porque trabalha contra a doutrina de Cristo. Aí você diz, não, mas lá na Igreja Católica o padre diz que Jesus é o Senhor. Mas ele fala da boca para fora, mas na prática não confessa isso. Porque quando se prostra uma senhora que diz que está lá no céu, que a senhora é essa que eles colocaram como Maria, que a Bíblia não ensina isso. Quando se prostra a protetores, eles estão negando o senhorio de Cristo. Porque se tivesse o Espírito Santo de Deus, eles não invocavam nenhum outro nome. E nem tinha nenhum outro ser como Senhor ou Senhora lá no céu. Porque no céu não tem senhora, só tem um Senhor. E Ele é o Senhor dos senhores. Ele é Senhor do céu e da terra, Jesus Cristo. Por isso que Paulo está orientando, dizendo que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá a convicção de saber que Jesus é soberano, meu irmão. Quando nós vamos com autoridade diante dos demônios, repreender em nome de Jesus, nós vamos com autoridade porque nós temos a convicção que Jesus é Senhor, tem poder sobre demônios, sobre manifestação de potestade, demoníaca, o que for. Nós vamos com autoridade usando o nome de Jesus, porque foi isso que Ele deu, que Ele nos mandou usar. Não foi jogar água benta, não foi fazer pergunta, não foi fazer ritual e nem conversar com demônios. Ele mandou usar o nome dele na autoridade do seu senhorio para repreender e expulsar demônios. Até o próprio Satanás. Pode vir uma legião, pode vir o inferno todo, mas o nome de Jesus faz cair por terra toda a legião de demônio e todo o inferno. E aí tem gente, irmãos, que não crê nesse senhorio, faz as coisas por meio das práticas religiosas, porque vê, porque ouve alguém falar, mas não faz com convicção. Tem pessoas que para expulsar demônio, começa a cantar hino, começa a louvar salmo, começa a fazer isso, começa a invocar não sei quem, começa a fazer um ritual, e não é isso. A Bíblia não ensina assim. Porque a gente não tem medo de Satanás, porque a gente sabe que Jesus é o Senhor dos senhores, está acima de Satanás. A Bíblia diz que aquele que está conosco é maior do que o que está com o mundo. A Bíblia diz que o Espírito que está em nós é um Espírito de fortaleza, e não um Espírito de temor. Então aqueles que estão selados pelo Espírito Santo, eles creem no senhorio de Cristo. Por isso que nós morremos, mas não professamos nem louvamos dos nossos lábios. Não sai louvor para homem, nem para a igreja, nem para a denominação, nem para pastor, nem para apóstolo, nem para arcanjo, nem para serafim, nem para querubim. Só sai louvor para Jesus Cristo, porque Ele é o Senhor absoluto, Senhor dos senhores. Mas só quem pode ter essa convicção é quem tem o Espírito Santo de Deus. Então a função do Espírito Santo é essa. Ele nos dá a convicção do senhorio de Cristo. 1 Coríntios 12, 3. E a palavra de Deus ela vai nos ensinando sobre a atuação do Espírito Santo de Deus. Porque o milagre que se faz não é pela virtude do homem, não. Não é o homem que diz, hoje vai ter milagre. Não é o homem que diz, eu vou curar você. Isso é dirigido pelo Espírito Santo, meu amado. As pessoas estão fazendo um culto de milagre. Estão dizendo às pessoas que hoje tem milagre, amanhã é o dia do milagre, que o milagre vai acontecer, que Deus vai operar. E não é o homem que diz quando Deus vai operar. Deus opera quando Ele quer, no tempo dele. E a operação dos milagres e maravilhas acontece na direção do Espírito Santo e não no desejo do homem para promover o seu ministério ou a sua pessoa como um homem de Deus cheio de poder. Cuidado! Tem muita gente aí enganando você dizendo que é o Espírito Santo de Deus. Ah, o Espírito Santo de Deus está aqui em nós, está passeando. O homem está cheio do Espírito Santo de Deus. Cuidado com esses que dizem que estão cheios do Espírito Santo de Deus. Analisa os passos dele e vê qual é a direção e o conceito que ele está seguindo.
Porque quem está cheio do Espírito Santo, ele anda em toda a verdade, como Jesus disse. O Espírito Santo de Deus, que ele vai mandar em meu nome, vos guiará em toda a verdade. Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 16, versículo 13. O Espírito Santo de Deus, irmão, não está aí nesse povo aí que está chamando você para colocar sua fé numa campanha, para colocar sua fé numa rosa ungida, num sal grosso, numa chave, num movimento que eles fazem dentro da igreja. Isso tudo é comércio para atrair o povo, para que o povo dê lucro. O Espírito Santo de Deus não está agindo no meio desses artifícios, desses objetos que os homens estão colocando para o povo colocar sua fé, para o povo visualizar como ponto de fé, para o povo receber o milagre. O Espírito Santo jamais vai conduzir alguém a esse lugar, porque o único objeto de fé, o único alvo da nossa fé, que o Espírito Santo faz colocar, é na pessoa gloriosa, poderosa, soberana do Senhor Jesus Cristo. Esse é o único alvo que nós temos que olhar para esperar a bênção, para receber a cura, para receber a provisão de Deus. Não é através de uma campanha, não é através de uma chave que lhe dão, não é através de uma rosa, não é através de um instrumento, de um objeto que estão dando dentro das igrejas evangélicas hoje, como campanha disso, campanha daquilo, colocando nome. São toda semana tem uma campanha diferente. Campanha da vitória, campanha da libertação, campanha da prosperidade. O Espírito Santo vai te guiar, sabe para quê? Para tu continuar na campanha de ler a palavra, de se fiar na palavra, de se firmar na palavra, de conhecer a palavra. Essa é a campanha que Deus quer que tu faça. Para que quando você se firmar na palavra, conhecer a palavra e se render à palavra, você vê as bênçãos de Deus vindo sobre tua vida, não porque tu fosse atrás de uma campanha, mas porque tu está guardando a palavra dele. E o Espírito Santo não vai guiar ninguém por esse caminho. E esse caminho, quem guia você é o homem. E se você for, vai se decepcionar. Tem muita gente aí se decepcionando. Tem muita gente aí entrando nessas campanhas e se decepcionando. Eu conheci uma pessoa que se desviou por causa disso. Na verdade não se desviou, porque não estava convertida ao Senhor, porque só se desvia quem está no caminho. Ela não estava. Mas saiu porque disse que estava triste. Eu digo, com quem? Com Jesus, porque ele disse a mim que ia me dar a minha bênção essa semana e não me deu. Mas não foi Jesus que deu. E cuidado. Você pode até receber alguma coisa, achar que foi por causa da campanha. Cuidado. E aí você vai ficar correndo atrás desses caminhos, pensando que é por aí que você vai alcançar as verdadeiras bênçãos de Deus. As pessoas se decepcionando, outros sofrendo, deixando de tomar remédio, deixando de trabalhar, porque as promessas que eles vão enriquecer se participar da campanha, vão ser curados se participar da campanha, vão ser prósperos se cumprir os votos que o homem quer que você faça, e você ser um patrocinador, um colaborador, um dizimista fiel, e continuar dando, para que Deus te abençoe. O Espírito Santo de Deus não nos conduz nesse caminho. Tá certo? Ele nos conduz no caminho da palavra. E se você analisar a palavra, você não vai ver os apóstolos fazendo campanha, nem chamando ninguém a participar e nem a crer em movimento, em campanha para receber a cura. Ao contrário, eles dão testemunho de que todos foram curados que creram nele através da fé em Jesus Cristo, a qual eles anunciavam. Glória a Deus. Então o Espírito Santo tem essa função de nos direcionar. Porque se não fosse o Espírito Santo de Deus, na igreja do Senhor, quando eu falo a igreja do Senhor, eu não estou me dirigindo a uma denominação, a uma igreja, a entidade religiosa desse mundo. Eu estou me dirigindo a todos os que se convertem a Jesus. Essas pessoas não são enganadas, permanecerão firmes. Por isso que Jesus disse que o diabo não prevalecerá contra a igreja do Senhor, contra esse povo que está convertido a Cristo, porque eles estão guiados, protegidos pelo Espírito Santo. Quando Jesus disse que as minhas ovelhas conhecem a minha voz, é o Espírito Santo que nos faz conhecer a voz do nosso pastor. Aleluias! E a experiência com o Espírito Santo de Deus ela é pessoal. Você tem que ter essa experiência na convenção. Não é você aceitar o chamado do homem para ir para uma igreja, participar do grupo ali, dizer que aceita Jesus e ficar ali, passar a mudar o jeito de se vestir, o jeito de caminhar e ir direto para a igreja. Antigamente ia para o bar, agora vai direto para a igreja. Não é esse o chamado, não. Não é essa a convenção que Deus quer de você, não. Isso não é convenção, isso não é experiência com Deus, não. A experiência com Deus é no ato que você se converte. Há uma mudança
momentânea. Eu digo isso por experiência própria, meu irmão. Há algo gostoso que acontece no momento que seu coração se abre para receber Jesus Cristo como teu Senhor da tua vida. Essa experiência eu vou lhe dizer mais ou menos como é. É como se fosse uma pessoa que tivesse fadigada, enfadada, com o corpo cheio de calor, de suor, de um dia de trabalho fadigado. E essa pessoa agora, depois que entra no chuveiro, toma um banho, ele sente um renovo, ele sente um gozo no seu corpo, porque a água tirou aquela fadiga, tirou aquele peso, tirou aquela agonia do suor do seu corpo. A experiência com Cristo é da mesma forma. O Espírito Santo tira de nós o fardo, o cansaço do pecado, tira de nós aquela agonia da nossa alma pelas dificuldades dessa vida, pelo medo da morte. O Espírito Santo nos dá o gozo, nos dá o refrigério, nos dá o alívio em nossa alma. Isso é uma experiência que você vai ter quando você se converter a Jesus Cristo. A pessoa que se converte a Jesus, ela recebe o Espírito Santo. Isso é imediato, tá certo? Ela recebe na hora. Ela é restaurada, regenerada na hora. A pessoa espiritual, o seu espírito, a sua alma é regenerada automaticamente quando você reconhece e se converte a Jesus Cristo. É a presença de Deus. O que é o Espírito Santo no homem? É a presença de Deus na sua vida. É a presença de Deus na vida daquele que se converte a Jesus. Quando você andar pelo deserto, o sol não vai te molestar. O frio à noite não vai te atingir, porque a presença de Deus é como uma nuvem no deserto que protegia o povo de Israel, livrando o povo dos perigos do deserto, o calor, o frio. A presença de Deus vai te dar vitória diante das lutas, porque Moisés disse: Senhor, não me faz sair daqui sem a tua presença. Porque Moisés entendia que a presença de Deus é que faz o homem vencedor. E a presença de Deus na nossa vida é através do Espírito Santo. Oh, glória a Deus! Não é mais com a Arca da Aliança, que nem era lá no Velho Testamento. E esse Espírito Santo habita, oh, glórias a Deus, habita na vida daquele que crê em Jesus, como diz a palavra de Deus, lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 7, versículo 38 e 39. A pessoa sente o refrigério de Deus em sua alma. A pessoa é convicta do perdão de Deus pelo sacrifício de Cristo. A pessoa que recebe o Espírito Santo, ela agora tem uma alegria na alma, porque ela entende, ela consegue entender que Jesus morreu para resgatá-la do pecado. E ela agora tem convicção que a sua alma está salva. Por isso que eu digo, essa é a certeza que todo aquele que recebe Jesus tem, de que se morrer, a sua alma já está livre da condenação eterna. Porque o Espírito Santo nos dá essa certeza do perdão de Deus. Eu não preciso me flagelar, eu não preciso fazer nenhum sacrifício, nenhuma penitência, como ensina na doutrina católica romana, para purificar os meus pecados. Eu não preciso achar que eu sou bom. Eu não preciso achar que eu tenho que fazer isso ou aquilo para ganhar o perdão de Deus, como ensina no meio da igreja evangélica, muitos pastores ensinando isso. Quando eu creio em Jesus, o Espírito Santo de Deus me dá certeza, pela morte dele, eu consigo ver essa morte pela fé, por mim, na cruz do Calvário. E eu agora tenho a certeza, ousadia, como diz a palavra, entrar com ousadia no Santo dos Santos, porque eu sei que Jesus já me purificou, aleluia, do meu pecado. Então a pessoa tem convicção do perdão de pecado. E a pessoa não fica se condenando a si mesma. Ela sabe que já está liberta da condenação. A sua alma não tem mais temor. Ela passa a contemplar as promessas da eternidade, colocando agora o seu coração nas coisas do alto. O Espírito Santo nos dá essa direção. A pessoa agora começa a viver com a sua esperança na volta de Jesus. Isso é o Espírito Santo que dá, irmão. Tem muita gente aí dizendo que Jesus vai voltar, mas da boca para fora. Mas no coração não tem essa convicção, não tem essa certeza. E não estão esperando. Porque a Bíblia diz que ele virá. Não é para aqueles que dizem não. Não é para aqueles que estão vivendo que nem papagaio, repetindo o que houve na igreja, não. Pelos homens. É aquele que creu. É aquele que foi convencido pelo Espírito Santo. É aquele que foi transformado. É aquele que foi aberto o seu entendimento. E ele passa a ter certeza dessa vinda de Jesus. É por isso que ele se mantém prudente.
É por isso que ele se mantém firme na palavra para não perder o rumo, para não perder o caminho do céu. É por isso que ele é prudente. O Espírito Santo nos dá essa certeza, essa esperança que nos faz aguardar ferozmente, fielmente a vinda de Jesus. Nós não temos mais temor da morte. Quem tem o Espírito Santo de Deus, a certeza da salvação, não tem temor de morte não, irmão. Pode estar com câncer, doente, ele está alegre porque ele está sabendo que está chegando a hora dele partir para a glória. Aleluia. Eu encontrei um irmão uma vez no hospital, fui evangelizado, ele estava doente, numa fase terminal, e eu disse a ele: meu irmão, é triste, né? Você está aí e tal, mas o bom é que você está em Jesus, você já sabe o destino eterno. Ele disse: irmão, eu não estou triste não, irmão. Eu estou aqui, estou alegre, sabendo que está chegando a hora de eu partir para o meu Senhor. Eu digo glória a Deus. Esse é um crente convertido verdadeiro. Esse se rendeu a Jesus. Esse tem a esperança da salvação. Tem gente que fica triste. Tem gente que fica com medo. Meu Deus, eu vou morrer, eu vou morrer. O crente, ele espera esse momento na vida dele. Oh, glória a Deus. Como é bom entender isso. A Bíblia diz que Deus se alegra na morte dos seus santos. Aquele que está selado pelo Espírito Santo, ele não tem mais temor da morte, ele não tem mais prazer no pecado, porque ele busca viver para agradar aquele que lhe salvou. Quem está em Cristo não tem mais prazer no pecado. Porque, irmão, hoje em dia é fácil a gente ver as pessoas dizer que está em Jesus, vivendo no pecado. E o pecado, para muitos, acha que é só: eu não estou mais bebendo, eu não me prostituo mais. Acha que o pecado é só isso. Mas aquele que está em Jesus não guarda rancor no coração, não guarda inimizade, não revida o mal, não tem palavras torpes na boca, não vive com pornografia, não vive com o coração cheio de malícia, cheio de mentira, cheio de ódio. Quem foi convertido a Jesus Cristo tem uma vida santa, dirigido pelo Espírito Santo através da palavra de Deus. Ele não tem mais prazer no pecado não, irmão. Tem crente aí que vive pecando, quando alguém vai advertir ele fica aborrecido, ele é capaz de expulsar a pessoa de junto dele. E expulsa sim. Que aconteceu isso comigo uma vez, eu fui orientar um irmão. E esse irmão, ele veio com 4 pedras na mão contra mim. Sabe por quê? Porque não tem o Espírito de Deus para receber a correção. Quero dizer a você nesse momento, quero orientar você. Oh, glória a Deus. Que o Espírito Santo de Deus é quem nos dá a certeza, quem nos livra da condenação do pecado, quem nos faz entristecer quando nós pecamos. Porque aquele que está em Cristo, ele não tem prazer no pecado, ele não vive justificando do seu pecado, ele vive pedindo perdão a Deus e não pecando mais. Porque tem muitos aí que pecam escondido e só vai pedir perdão quando alguém descobre. Mas aquele que está selado pelo Espírito Santo, ele quando peca só do pensamento, porque nós somos sujeitos ao pecado, vamos pecar sim. Mas quando ele olha e já deseja mal, ele já tem o arrependimento no seu interior. Ele já é constrangido pelo Espírito Santo. E ele se arrepende, ele se entristece. Porque quem tem o Espírito de Deus não tem prazer em pensar mal, em falar mal de ninguém, em falar palavra torpe, em aborrecer ninguém, em afrontar ninguém, em revidar a afronta. Quem tem o Espírito de Deus, ele é guiado a andar como Jesus andou, ser humilde, ser manso de coração, suportar as afrontas, não revidar o mal, perdoar a quem lhe faz mal. Oh, aleluia! Então, o Espírito Santo de Deus também, ele nos ensina a suportar as tribulações, tendo bom ânimo, suportando as tribulações, porque sabemos que o que está preparado é bem maior do que essa tribulação que nós estamos recebendo aqui. Tudo isso operado pelo Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Então eu quero dizer a você nesse momento, se converta ao Senhor Jesus, verdadeiramente, creia na palavra de Deus, deixe o Espírito Santo trabalhar no seu coração, se converta à orientação que o Espírito Santo de Deus está dando agora a você, para você recebê-lo ele como habitante da sua vida, para ele te conduzir na vida de prosperidade, mas a prosperidade com Deus na eternidade. Tá certo? O Espírito Santo de Deus é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo de Deus é quem vai fazer você tomar aquela decisão que ele vai te orientar,
E quando você aceitar a orientação dele, tomar a decisão, reconhecer que Cristo morreu por você e que você precisa dele para ele perdoar você dos pecados, ele vai te dar a certeza das promessas do alto, a convicção na tua vida de que tu está em comunhão com Deus. Não é da boca para fora, como muitos dizem por aí, louvando a Deus, dizendo: Deus, eu te amo, eu te adoro, tu és tudo, só da boca para fora, porque no coração ele é nada. Porque o desejo ainda está o do homem, a vontade está do homem, os caminhos é o do homem, não se submete à palavra, não perdoa, é agressivo, revida a afronta, é uma pessoa que guarda malícia, imundícia dentro do coração, no pensamento, para se dar bem, fica buscando colocar o pé para o outro cair, se alegra com a derrota do outro. Essa pessoa não está guiada pelo Espírito Santo de Deus, porque quem tem o Espírito Santo de Deus, ele não bate palma e nem se alegra com a derrota nem do seu inimigo, quanto mais aborrecer o irmão. E quantos irmãos estão aí vivendo, muitas igrejas em conflito, irmão com irmão, pastores ferindo ovelha, porque está lhe constrangindo, porque não está concordando com ele, ferindo as ovelhas, botando as ovelhas para fora. Então cuidado, examine, dê ouvido a essa instrução e conheça aonde você está, quem está lhe guiando, você está se conduzindo por quem, qual é o caminho. A Bíblia nos diz, termina com esse texto, Jesus falando, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 16, versículo 23, o Senhor diz que o Espírito Santo de Deus, ele nos guiaria em toda a verdade. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 16, aliás, capítulo 16, versículo 13. Versículo 13. Ele nos guiaria em toda a verdade. Então que você possa entender isso, receba essa orientação. Eu faço isso com muita alegria no meu coração, sabendo que Deus está falando com você, sabendo que não é a maioria, é a minoria, mas que a palavra está indo ao teu coração. Porém, eu, evangelista Wellington Ramos, convido você para estar conosco, analisando os nossos vídeos, ouvindo, assistindo, faça a sua conclusão, analise, seja prudente, olhe a palavra, não fique preso na linha de pensamento que você está, dentro da denominação que você está. Você está crendo assim porque a sua denominação lhe ensina assim, mas começa a analisar a palavra e ver se realmente é o que a palavra está lhe conduzindo. E que Deus te abençoe, que o Espírito Santo de Deus, nesse momento, convença você do pecado, da justiça e do juízo. E que guie você, a partir de agora, em toda a verdade, que é a palavra de Deus. Que Deus te abençoe.